Agora, mais um exemplo de integração por partes, só que agora usando o conceito de Liat. Então, o que é que você vai fazer? Essa expressão outra vez, você vai entender daqui a pouquinho. Você vai procurar na expressão da integral alguma classe de função representada por essas letras aqui. Então, você vai primeiro procurar um logaritmo. Não tem logaritmo. Passa para a próxima, que é i, que é uma função trigonométrica inversa. Arco alguma coisa. Não tem arco. Tá? Isso, claro, para fazer a escolha correta de quem você vai chamar de u. Então, essa aqui é a escolha de u. Não tem logaritmo, não tem trigonométrica, vamos para funções algébricas. Funções algébricas são função potência, raiz, polinômio e frações. E aqui você tem uma função algébrica. Ela é uma função potência. O x ao quadrado é uma função algébrica, então a primeira classe dessas que você encontrar, você vai chamar de u. A primeira que eu encontrei foi a algébrica, então x ao quadrado vai ser u. Quando você faz isso, todo o resto já está definido. Uma única escolha define todo o resto, você não tem mais nenhuma escolha a fazer. É só seguir todos os passos que eu vou mostrar aqui, que você chega no resultado final sem nenhuma dificuldade. Uma vez que você escolhe o du, o restante é dv. Quem é o restante? É elevado a x dx. Quando você escolhe o iv, o idv, você precisa derivar u para ter du. Aí você encontra du, que é 2x dx. E você precisa calcular v, que é exatamente que função você vai derivar para que o resultado seja exponencial, já que aqui é derivada. A própria exponencial. Então, aqui está a função v e o du. Tendo esses quatro elementos, né, lembrando que u você deriva, dv você calcula a primitiva, é só aplicar a fórmula que não tem erro. Integral de v du igual a u vezes v. Aqui está incorreto, né? Integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Agora sim. Então, vamos substituir cada um desses elementos. Integral de u dv é a nossa integral original. Integral de e elevado a x, x ao quadrado, dx. Igual a quem? U vezes v. U nós vimos que é x ao quadrado, vezes v, que é e elevado a x, menos a integral de v du. Quem é v? E elevado a x, vezes du. Du foi 2x dx. Agora, organizar um pouquinho as coisas, sempre que possível, retire a constante da integral. Sempre que possível, retire a constante. Então, nós vamos encontrar aqui que essa integral é igual a x ao quadrado elevado a x menos 2. E eu vou colocar o x primeiro, é elevado a x dx. Eu não gosto de colocar duas variáveis x juntas, tá? Ia ficar uma na exponencial e a outra fora, mas iam ficar muito próximas aí. Dá vontade de multiplicar, pode ficar ao quadrado. Então, para evitar problema, deixa os x, cada um no seu lugar, sem colocar eles juntos. Aqui aconteceu uma coisa interessante. E isso não é raro, tá? Acontece com bastante frequência, você tem que ficar atento a isso. Você aplicou a fórmula de integração por parte, da forma correta, como eu te ensinei. Mas, apesar de você ter encontrado uma integral mais fácil, e por que é mais fácil? Porque a original tinha x ao quadrado, e essa tem somente x. Ela é, de fato, mais fácil. Só que não está resolvida. E aqui, como você viu no primeiro exemplo,
é uma integral por parte. Então, é isso que eu quis dizer com esse termo outra vez. Não é raro você encontrar integrais que você precisa aplicar esse método uma vez, outra vez e assim por diante. Geralmente, a potência do x indica quantas vezes você vai utilizar esse método. Então, aqui tem x ao quadrado. É muito provável que você tenha que aplicar o método de integração por partes 2 vezes. Se tiver um x à terceira, muito provavelmente você vai aplicar 3 vezes e assim por diante. Então, essa potência ela define quantas vezes você vai utilizar integral por partes no mesmo problema. Então, para facilitar as coisas, para ficar mais rápido, eu vou lembrar você quanto era que essa integral que nós calculamos no problema 1, no exercício 1. Então, a integral de x é elevado a x dx, como nós calculamos no nosso primeiro exemplo, ela foi igual a x é elevado a x menos exponencial de x mais uma constante. Então, este resultado, normalmente você vai ter que fazer de novo. Só que, como nós já fizemos, eu já vou aproveitar aqui esses cálculos. E aí temos, finalmente, x ao quadrado é elevado a x dx igual a x ao quadrado é elevado a x menos 2 vezes essa integral. Só que essa integral é essa expressão aqui. E você não coloca constante, tá? Deixa para colocar constante no final de tudo. Então, essa integral é x é elevado a x menos é elevado a x, fecha, e agora só no final põe a constante de integração. E aí nós podemos organizar e obter o resultado final dessa integral aqui. X ao quadrado é elevado a x menos 2x é elevado a x menos, com esse menos daqui, mais 2 é elevado a x mais a constante de integração. Então, não se surpreenda se no meio do processo você precisar utilizar a integração por partes novamente. Isso é absolutamente comum. Vamos então para mais um exemplo.